eu vim fazer uma fala sobre trazer uma discussão sobre a escrita sobre pessoas não binárias na Wikipédia. E para começar essa conversa, eu trouxe aqui alguns dados. Agora sim. Que eu coletei através do Humanity, que é uma ferramenta muito útil para observar lacuna de gênero em diferentes projetos da Wikimedia, em diferentes línguas. Eu trouxe aqui da Wikipédia em português, porque, bom, a gente sabe que a Wikipédia é um dos maiores repositórios de conhecimento livre do mundo, figura entre os 10 sites mais acessados, inclusive aqui no Brasil. Então, é um site de extrema relevância. E uma das principais assuntos buscados na Wikipédia são biografias. Na Wikipédia portuguesa, a gente tem 273 mil biografias, sendo que 78,9% são de homens, isso representa cerca de 215 mil biografias, então é uma discrepância muito grande. E 20,8% são de mulheres, 56.785. Aí a gente já vê uma lacuna de gênero muito grande, porque na nossa sociedade a população de mulheres é cerca de 51% da população e 20% na Wikipédia, já é uma lacuna muito grande. Mas eu vim aqui falar sobre as pessoas não binárias, que representam cerca de 0,26% das biografias na Wikipédia, 709, e aqui ainda é um número considerando todos os gêneros dissidentes, então inclui pessoas transmasculinas, transfemininas, não são só pessoas não binárias, identidades não binárias, e que, se a gente fosse ver esse dado em si, seria um número ainda mais reduzido. Então, rapidamente, para a gente entender como suprimir essa lacuna, eu acho que perpassa várias questões. Uma das principais delas seria trazer pessoas de gênero dissidente para o interior da plataforma, para que essas pessoas pudessem escrever dentro da Wikipédia, para que essa epistemologia diferente, esse ponto de vista diferente, tanto sobre identidade de gênero, quanto sobre questões de gênero, mas sobre o entendimento da Wikipédia no geral, pudesse ser agregado na plataforma. Mas, para além disso, eu acho que pessoas de gênero masculino, gênero feminino, enfim, pessoas que não são não binárias, também têm muito a agregar, e por isso eu trouxe uma reflexão mais ampla sobre as formas de escrita, sobre as necessidades específicas na escrita desse tipo de biografia. E para isso eu trouxe aqui algumas das diretrizes, alguns ensaios que norteiam esse tipo de escrita na plataforma. Eu destaco aqui que no próprio livro de estilo da Wikipédia em português, na seção sobre biografias, já existe uma subseção sobre identidade de gênero, que vai trazer alguns direcionamentos sobre esse tipo de escrita. Além disso, a gente tem, no ensaio, escrevendo sobre pessoas LGBTQIAP+, uma sessão sobre cuidados de escrever sobre pessoas transgêneros e não binárias. Eu também trouxe aqui alguns exemplos da Wikipédia anglófona, porque eu vou falar um pouquinho sobre tradução também, então acho importante a gente pensar como isso está acontecendo na Wikipédia em língua inglesa. No Wikiproject LGBTQ+, Studies, tem um advice sobre a escrita sobre pessoas transgênero e não binárias. Também tem o ensaio Gender Identity, que é um ensaio que originou o ensaio em português, inclusive, apesar que o ensaio em português foi muito bem contextualizado para a realidade da escrita em português, então tem bastantes diferenças, mas é da onde veio o conteúdo original. E no manual de estilo da Wikipédia em inglês, na seção de biografias, também já tem isso inserido. Na Wikipédia em português, esse conteúdo foi inserido em 2021, então já fazem 4 anos que a gente tem uma diretriz sobre isso na Wikipédia em português. E essas diretrizes, elas são bem sucintas, eu acredito que mais sucintas do que deveriam, mas elas vão falar principalmente sobre o respeito à identidade de gênero da pessoa biografada e aos pronomes por ela utilizado. Então, no geral, na Wikipédia, escrevendo uma biografia, a gente retrata a identidade de gênero da pessoa mais recente e os pronomes mais recentes que ela pede para ser utilizados. Então, evitando ao máximo utilizar o que a gente chama de dead naming, nome morto, por respeito à pessoa e à vontade dela. Em alguns casos, quando a própria pessoa possibilita esse tipo de uso,
o dead naming pode ser usado para representar alguém que teve uma relevância muito grande antes de transicionar, antes de mudar de nome, enfim. E quanto aos pronomes, respeitar sempre o masculino ou feminino que a pessoa identifica no verbete todo, isso sem exceção. E quando a gente está escrevendo sobre pessoas não binárias, que não se identificam nem como masculino, nem como feminino, e não usam o pronome nem ele, nem ela, na Wikipédia em português, a gente ainda não tem o aceite de uso de termos de neologismos, como o sistema ELO, que já é relativamente consolidado em setores de movimentos políticos e da academia. Na Wikipédia ainda não é utilizado, então a gente tem que utilizar formas escritas que não utilizem indicativos de gênero. E daí, para exemplificar isso, eu trouxe duas análises bem rapidinhos que eu encontrei ao longo da minha caminhada como editor na Wikipédia. Eu me deparei com esses dois verbetes que eu vou analisar. O primeiro deles é de Judith Butler, que é uma pessoa filósofa americana, uma das maiores referências do campo dos estudos de gênero, da teoria queer e do feminismo pós-estruturalista. E Butler se identifica como uma pessoa não binária. No inglês, utiliza os pronomes them e they. E quando a gente vê a biografia na Wikipédia em português dessa pessoa, a gente vê que consta essas informações, está lá escrito que é uma pessoa não binária, que utiliza esses pronomes, mas a redação do verbete, no geral, ele está redigido no feminino, se referindo a Butler como uma pessoa feminina utilizando pronomes femininos. Na Wikipédia em inglês, que origina boa parte do verbete, é utilizado o pronome they, them, é uma identidade que Butler começou a utilizar mais recentemente, de alguns anos para cá, e Butler já era reconhecida como uma das pessoas autoras de grande relevância no tema, então, na academia, ainda é muito utilizado o feminino para descrever ela, essa pessoa. Inclusive, ela aceita o pronome feminino também, reconhece que não é um problema, como já estava muito consolidada, reconhece como não é um problema, mas reivindica utilizar o they e o them. Em português, em entrevistas em português, usa o pronome elo, mas, enfim, a gente tem toda essa problemática pelo neologismo na Wikipédia, então a gente tem que usar termos como pessoa, como intelectual, como pensadora, como pessoa filósofa e coisas desse tipo. O outro caso que eu queria analisar é de James Bridle, que é uma pessoa artista britânica, que também tem textos de filosofia. E eu, quando fui traduzir o artigo de James Bridle para o português, eu encontrei várias dificuldades por conta do uso do they e them. Aqui era um uso até excessivo, ficava muito repetitivo o uso do they e de them, enfim, flexões do plural, porque quando você utiliza a ferramenta de tradução automática da Wikipédia, fica tudo bagunçado, porque fica eles ou elas, dependendo do contexto, e fica uma tradução muito difícil de fazer, então você tem que fazer um esforço muito ativo, tem que praticamente reescrever o verbete como um todo para poder fazer essas adequações ao idioma em português. Isso vai trazer algumas problemáticas, porque o mais usual seria utilizar pessoa artista, pessoa filósofa, pessoa escritora. E isso também traz um problema, porque o uso excessivo de termos que não identificam gênero, em excesso, vai identificar um gênero, porque no idioma português a gente tem a distinção dos substantivos. Pessoa, gramaticalmente, é um substantivo feminino. Então, se eu usar pessoa o tempo inteiro, o verbete vai ficar inteiro escrito no feminino. Isso também é um problema. Então, a gente tem que ter um cuidado para alternar entre pessoa, indivíduo e esse tipo de coisa. Então, só para pensar, no geral, essa reflexão, trouxe algumas tensões que vai envolver tanto a verificabilidade quanto a escassez de fontes confiáveis, porque pessoas dissidentes de gênero, no geral, vão ter pouca cobertura midiática da mídia tradicional, e quando vão ter, a mídia tradicional frequentemente vai tratar de maneira sensacionalista, então é uma dificuldade bem grande encontrar fontes confiáveis. Um caminho para contornar isso é buscar fontes mais inclusivas e valorizar a autoidentificação da pessoa. Então, se as fontes confiáveis, no geral, a grande mídia está cobrindo a pessoa com um gênero errado, mas a gente tem uma fonte que garante a autoidentificação da pessoa no gênero que ela se identifica, tem que valorizar essa fonte de autoidentificação acima das outras. Além disso, tem que cuidar com o conservadorismo editorial exacerbado, porque, como a gente viu, já faz 4 anos que no livro de estilo da Wikipédia em português tem adequação sobre identidade de gênero,
E eu trouxe aqui também uma problemática de categorias e predefinições binárias, porque se eu estou escrevendo sobre uma pessoa historiadora, por exemplo, eu tenho a categoria historiadores brasileiros, historiadores do Brasil, historiadoras do Brasil, e, por vezes, a categoria pessoas historiadoras não binárias do Brasil. E aqui a gente tem um problema muito grande, porque a gente está categorizando essa pessoa principalmente pela identidade de gênero dessa pessoa. A gente não está valorizando a informação de que essa pessoa é uma pessoa historiadora. A gente está valorizando a informação de que essa é uma pessoa não binária. As biografias da Wikipédia são sobre as pessoas em si, e não sobre a identidade de gênero das pessoas. Então, também um caminho criar novas categorias e questionar as categorias já existentes. E, por fim, também a construção colaborativa e a presença em Wikiprojetos. A gente tem o Wikiprojeto LGBT na Wikipédia em português, que vai ser essa construção coletiva, vai permitir o avanço nessas questões. E, por fim, só trouxe uma frase para a gente refletir, de que escrever sobre pessoas não binárias é também disputar espaços de existência dentro de uma estrutura ainda binária, ainda, infelizmente, muito desigual. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Tiffany. Eu vou apresentar hoje sobre um projeto que a gente está desenvolvendo, financiado pelo PIBIC, né, da Universidade de São Paulo. O nome do projeto, eu vou ler porque ele é enorme. A USP e o conhecimento aberto, estudo de caso a partir de produção de biografias de pessoas ligadas ao Departamento de Artes Plásticas da Universidade de São Paulo, na Wikipédia. E eu vou falar sobre a minha experiência mesmo dentro do projeto e as dificuldades que eu encontrei enquanto eu estava procurando e escrevendo sobre artistas, teóricas e professoras mulheres, né, dentro do departamento. Aqui eu passo. Tá, é uma parceria, o projeto é uma parceria entre a biblioteca e o Departamento de Artes Visuais, a biblioteca da ECA, né, da Escola de Comunicações e Artes. Nossa Senhora. Desculpa, gente, eu estou nervosa. O objetivo principal é ampliar a representação de docentes, artistas e pesquisadores vinculados ao departamento, que a sigla é assim mesmo, é CAP, mas a tradução, o nome é Departamento de Artes Visuais, a sigla é CAP, né, da ECA, na Wikipédia, e a promoção do acesso democrático ao conhecimento sobre artes visuais no Brasil. A gente produz artigos biográficos de docentes, pesquisadores, curadores, historiadores, críticos, artistas, todas as áreas assim, de artes visuais. Contribui para tratar o conhecimento como um processo que implica sujeitos, evidenciando o papel de figuras da universidade no campo das artes visuais no Brasil. O Departamento de Artes Visuais ele tem uma importância, ele foi fundado em 1979, com alguns personagens, algumas pessoas que foram relevantes para a área, como Walter Zanini, Ana Teresa Fabres, Ana Maria Barbosa, Regina Silveira, e assim vai. E teve a criação do primeiro curso de pós-graduação em artes visuais no Brasil, que foi em 2006. Enquanto eu estava fazendo o levantamento de bibliografia, de dados, buscando referência para começar a redigir os verbetes, a gente dividiu algumas opções de pessoas para ser biografadas. E, no começo, foi tudo muito lindo, tranquilo, que foi sobre o Júlio Plaza, que ele era um professor e, prioritariamente, artista. Eu achei muita referência. Na verdade, sobrou pouco tempo para escrever tudo que eu encontrei, e foi muito tranquilo. O mesmo se repetiu com o Evandro Carlos Jardim e o Tadeu Chiarelli, que é um crítico e teórico de arte. Quando eu fui para as mulheres, teve um problema. A primeira pessoa que a gente escolheu para fazer um levantamento foi a Sônia Salsten, que ela é uma teórica e crítica de arte, e eu não achei nada. Assim, parece exagero, mas eu realmente não achei nada. Nada de fonte secundária. Muita fonte primária, muita entrevista, muito assim. Mas eu não consigo escrever um verbete somente apenas com fontes primárias. E isso se repete muito, principalmente com teóricas. É muito difícil achar as referências. Tem uma escassez de materiais biográficos independentes. E
Às vezes também é difícil com artistas mesmo. Às vezes você acha muito, assim, os acervos, onde estão as obras, alguma coisa sobre o trabalho em si, mas não sobre a trajetória, algo que inclua a pessoa dentro do espaço, né, do campo, a importância dela. E aí, a partir disso, eu comecei a ter que desenvolver umas estratégias, né, e metodologias para resolver esse problema. Então, quando eu não achava, eu primeiro fazia um levantamento em fontes, assim, básicas, né? A biblioteca da ECA, o acervo físico, o acervo digital, bibliotecas integradas, acervos online, tudo. Não achava, eu fazia um processo inverso de ir na fonte primária, ir nas entrevistas, ir no memorial, que, no caso, como todos são professores, tem memorial, ir no memorial, ir no site dos artistas, pegar as informações que tinham lá, da trajetória que a pessoa conta, e aí ir atrás de outras informações, a partir desse primeiro momento que eu tenho na fonte primária. Então, isso me ajudou muito a achar fontes secundárias, porque, às vezes, menciona, mas não é completo, e aí eu até incluí em alguns verbetes como referência a fonte primária para complementar alguma fonte que não estava completa sobre algum conteúdo dentro dos verbetes, mas não usando em sua completude. Beleza. Outra coisa é que, para artistas, é o lugar onde eu achei mais informação, mais conteúdo sobre a trajetória que fosse fonte secundária, que também tem muita entrevista, tem muito vídeo, documentário, que assim, não cabia eu buscar através disso. Eu nem sei como é que referencia isso na Wikipédia. Mas acabou que eu usar para artista catálogo de exposição, site de museu, folder de exposição, que é um documento também, me serviu muito. Me ajudou pra caramba. Foi ótimo, assim. E a biblioteca da ECA tem um acervo muito bom para isso também, porque não é comum você achar folder de exposição, que é um papelzinho, um folhetinho, em acervo de biblioteca, porque é difícil de guardar. Lá, no caso, eu tive essa possibilidade. Beleza. E aí eu separei aqui no meu último slide, são algumas fontes que eu usei para pesquisa. Eu deixei aqui nos tópicos: memoriais, catálogos e folders de exposições, livros escritos e organizados pelo bibliografado, que também, quando você pega um livro, acho que todo mundo que escreveu um verbete para a Wikipédia biografia, foi atrás de algum livro e olhou, né, a folha de capa, que tem sempre uma rebarbinha, né, com a descrição da biografia. Usei também bastante. Ou um textinho, né, quando a pessoa organiza o livro, também vem e ajudou. Matérias de jornais, fala muito sobre... Achei muito sobre exposições, montagem de exposição, quando a pessoa ela foi diretora, alguma pessoa da administração de um museu. Eu usei muito matéria de jornal também. E sites e revistas de museu. E aqui tem a nossa página da Wikiversidade, que a gente ainda está montando, com algumas diretrizes e dicas para escrever sobre biografias de pessoas dentro da área de artes visuais na Wikipédia. Aqui é meu contato e muito obrigada. Bom, boa tarde e boas-vindas, né, para todas as pessoas que estão presentes, agradecer pela atenção. Eu sou Muriel, eu estou concluindo mestrado em História na UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Já atuei na docência, atualmente não estou atuando assim, dessa forma. Mas estou fazendo estágio no projeto Mais Teoria da História na Wiki, ingressei recentemente, em maio. E estou aqui na Wiki como uma pessoa voluntária. Eu vou apresentar um relato de experiência também, que não é só meu, mas também da Ali e da Mireia, né? Então estou representando esse grupo.
Nós fomos ministrantes na terceira edição do minicurso Wikipédia em Chave de Gêneros, que foi ano passado. Atualmente está acontecendo a quarta edição, mas são outras ministrantes, duas das quais, inclusive, estão aqui no evento. E a gente deu como nome para essa apresentação Extensionando os Projetos Wikimedia com o minicurso Wikipédia em Chave de Gêneros. Bom, então esse minicurso ele é desenvolvido pelo projeto Mais Teoria da História na Wiki. Inicialmente ele foi traduzido do espanhol, mas ele tem sido adaptado e atualizado, né, ao longo dos anos. O projeto ele tem como objetivo divulgar, né, e promover a participação de pessoas diversas, né, do sul global, pessoas indígenas, negras e, enfim, racializadas, pessoas não binárias, mulheres, enfim. E aí atua, então, tanto na história pública, quanto na teoria da história, na divulgação científica, conhecimento colaborativo, ciência aberta, enfim. Bom, as lacunas e os vieses de gênero nas plataformas Wikimedia são as lacunas mais bem documentadas, digamos assim, as mais estudadas. Alguns dados o Eric já apresentou, né? A gente tem essas lacunas tanto no sentido de participação das pessoas, mas também no conteúdo. E aí isso tem a ver com questões estruturais da nossa sociedade. A gente tem, por exemplo, as mulheres enfrentam jornadas dupla e tripla de trabalho, então acaba sobrando menos tempo para editar, mas também desafios internos ao próprio movimento, né? O movimento tem, digamos assim, um funil de atuação das mulheres. Então, as mulheres começam, mas muitas vezes não conseguem continuar editando. Ali um dado, por exemplo, né, recente, que vem do relatório Community Insights da Fundação, a gente tem 34% das pessoas que atuam na organização do movimento são mulheres, 25% entre as pessoas novatas são mulheres, mas quando chega em administradores, só 7%. E isso é algo que se repete, né, em vários sentidos, assim. E também tem a questão das reversões, né? Já existem estudos que mostram que no início da atuação as mulheres têm mais reversões nas suas edições, mais advertências também. No caso das biografias, a gente tem também, foi o caso, né, o dado que o Eric apresentou, a gente tem menos verbete sobre mulheres. A Tiffany também apresentou a questão das fontes, né, mais difícil acessar essas fontes. E também as biografias sobre mulheres são propostas para eliminação com mais frequência. Também ali a gente tem um caso específico, né, das mulheres cientistas, então tem uma discrepância também no caso de mulheres científicas, na forma como elas são representadas também, né, em termos numéricos. Aí a citação também, trabalhos cuja autoria são mulheres, também esses trabalhos são menos citados na Wikipédia. No caso das biografias, elas são menos, as biografias de mulheres são menos ilustradas do que as de homens. No caso da Wikipédia em alemão também tem a questão dos verbetes sobre profissões, que também muitos deles não têm imagens de mulheres atuando. Na verdade, essa informação dos verbetes da Wikipédia em alemão, ela não é tão recente. Mas, enfim, no estudo que tem, na época que foi feito, os verbetes sobre profissões não tinham imagens de mulheres, mesmo em profissões que são consideradas femininas, né, socialmente. E no caso do Wikidata não tem consenso, né? Existem estudos que dizem que o Wikidata ele tem uma representação realista do que a gente verifica na sociedade, e tem outros que apontam que o Wikidata reproduz essas desigualdades também. Então, não existe um consenso. Bom, o minicurso tem como público-alvo wikimedistas e pessoas que atuam nas áreas de ciências humanas e de comunicação, sejam elas docentes ou discentes, e ele acontece anualmente desde 2022. No caso que eu vou relatar é a terceira edição, que aconteceu ali entre agosto e setembro, com uma carga horária de 30 horas e dividido em 4 módulos. O alcance, né, foram 40 pessoas inscritas, então esse número aumentou em relação às edições anteriores, né, respectivamente 58% e 25%. Dessas 40 pessoas inscritas, 32 efetivamente participaram e 14 delas concluíram, o que dá 35% das pessoas participantes.
Aí, o nosso papel, então, é um papel diferente do que costuma ser relatado, porque não é nem como editores, nem como... ou editoras, no caso, nem como pessoas organizadoras, né? A nossa atuação foi como ministrantes. E aí a gente dividiu, então, as monitorias, que é esse espaço para as pessoas participantes tirarem dúvidas, e terem um acompanhamento mais próximo, assim. Então, a Ali fazia às segundas-feiras, à noite, a Mireia fazia monitoria, né, estava disponível às quartas de tarde, e eu nas sextas de manhã. Além disso, tinha um fórum no Moodle, que é onde o minicurso acontece, e onde as pessoas poderiam tirar dúvidas também, e um grupo de acompanhamento via WhatsApp. E aí também teve 2 encontros síncronos, né? Um de boas-vindas, com 16 participantes, que é metade das pessoas participantes, e um encontro final com a apresentação das propostas, onde 6 das pessoas concluintes apresentaram as propostas. Porque o minicurso, além de ter um conteúdo, que são esses módulos, ele envolve, cada módulo tem uma atividade, e ao longo do minicurso a pessoa vai desenvolvendo uma proposta que ela deseja, né, que ela tem a intenção de implementar. E aí as pessoas que concluem recebem essa oportunidade de ter o acompanhamento do projeto para implementar as atividades. Aí aqui a gente tem a capa do módulo 1, que é a Wikipédia e Cultura Livre, é uma apresentação geral do que é cultura livre, do que são licenças livres, enfim. E a atividade é uma apresentação da pessoa, né, e uma reflexão sobre uma editatona que tem foco em edição sobre mulheres, sobre a questão de gênero. Aí a gente teve 23 participantes. Aí, no módulo 2, é o Curioso Universo Wikimedia, que fala sobre o ecossistema Wiki, então apresenta o projeto Wikipedia, mas também as outras plataformas, principalmente o Commons e o Wikidata. A gente teve 18 participantes, e aí aqui já começa esse esboço inicial da atividade que a pessoa pretende implementar, a pessoa participante. No meio do minicurso tem um webinar, que a gente sempre conta com a colaboração de pessoas que fazem parte da rede, né, do projeto. No caso aqui, a gente teve a Andy, que também está aqui no evento, apresentou a Editatona Substantivo Feminista, e a Ilana Peliciari, que apresentou um projeto de extensão realizado na UFMG, na UFMT, não lembro, a universidade. Na UFMT. Que é Mulheres no Brasil, Colonial e Wikipédia. Né? É um projeto relacionado à história. Aí aqui teve 20 participantes, sendo 8 pessoas inscritas no minicurso. E aí tinha muitas pessoas que não estavam inscritas, né? O webinar ele é aberto. Aí o módulo 3 trata mais especificamente da questão da representação imagética, né? Das pessoas no Commons, dessa questão de gênero. Teve 15 participantes. No módulo 4 daí é sobre o Wikidata, mas também linguagem inclusiva. E aí é quando as pessoas colocam o resultado final, né, a proposta completa. Aí a gente teve, então, 14 concluintes no minicurso. E aí, então, por fim, eu falo de alguns acompanhamentos, né, que são as atividades que realmente foram implementadas. No caso da terceira edição, a gente teve o grupo de combate à desinformação e ao discurso de ódio contra pessoas LGBTI+, na Wikipédia, que é muito interessante porque é um projeto que não estava relacionado nem à academia, nem... e nem a pessoas que tinham, né, essa experiência nas plataformas da Fundação. E foi organizado por uma organização que é responsável pela marcha LGBT em Florianópolis. E eles tiveram parceria com o Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU. E aí a ideia foi identificar verbetes que tinham discurso de ódio e desinformação e fazer essas edições. A Editatona Toninhas do Brasil, que foi voltada para... edição sobre incorporação de referências femininas sobre cetáceos e também sobre essas pesquisadoras, né, quando possível. E o projeto Wikidata na Escola, que daí trabalha com alunos da educação básica. Inclusive, a pessoa que organizou esse projeto é a Natália Fraga. Atualmente, ela está atuando como ministrante na 4ª edição. E aí, como bônus, me pediram também para colocar a caminhada fotográfica para a diversidade de gênero no Wikimedia Commons, que não foi dessa edição, foi da edição anterior, mas ela teve uma continuidade, né? A caminhada foi organizada por mim, em parceria com o LEG, que é o Laboratório de Estudos de Gênero da UFSC, e a ideia era fotografar espaços de memória e monumentos relacionados à população LGBT em Florianópolis. A primeira edição aconteceu, então, ano passado, e aí esse ano
aconteceu uma segunda edição, dessa vez tocada pelo pessoal do LEG, mas com um acompanhamento do Projeto Mais. Bom, é isso, agradeço pela atenção, e aí temos as referências dos dados. Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Cássio, sou administrador na Wikipédia e sou advogado na vida e trabalho com outras coisas também. Sou membro do Calibra, contribuo quando posso com o WMB. E hoje eu vou falar sobre a Wikimedia como espaço de resistência digital LGBTQIA+, que dialoga com o objetivo principal da Wikicon, que é fortalecer bens públicos digitais. Então, para ilustrar isso, eu vou contar um pouco da minha trajetória no projeto. E ela começou lá em 2011, quando eu assisti o VMA, o Video Music Awards, e Lady Gaga, ela apareceu como o Jo Calderón nesse evento. E isso para mim foi algo assim muito impactante, eu achei meio transgressor e cheio de camadas, e eu quis saber mais sobre isso. E aí eu fui pesquisar no Google e acabei parando na Wikipédia, que era um site bem conhecido, né? A gente fazia pesquisas escolares por lá, mesmo com os professores naquela época dizendo para não usar, diziam que não era confiável, não sei o quê, e isso vem mudando, né? Mas eu fico imaginando como eles veem isso hoje com a internet do jeito que está, né? Em termos de desinformação, está bem complicado. Então, eu estava pesquisando sobre o VMA e fiquei curioso sobre o que era alter ego. E aí eu fui clicando e me vi na Wikipédia tentando escrever sobre isso. Desculpa, aqui está uma coisa que vou tentar ajeitar. Tentando escrever sobre isso, e era algo meio desafiador, transgressor até, eu achava. E como assim era possível uma pessoa lá de 15 anos escrevendo numa das enciclopédias mais famosas do mundo, né? Eu fiquei, caraca. E eu fui em frente e tentei criar o artigo do alter ego da Lady Gaga, que é o Jo Calderón. E aí, adivinha, ele foi redirecionado, não foi eliminado, mas assim, a gente sente, né, Nicole? E aí, eu não sabia nada das regras, né? Então tudo bem, foi só redirecionado, mas a semente ficou ali. E depois de um tempo, no laboratório de informática da escola, eu fui entendendo um pouco mais daquele universo, até chegar em verbetes sobre Katy Perry, que eu editei sobre o alter ego dela, ali em cima. Também Michael Jackson, eu escutava esse álbum na época, e também Britney Spears, que aí foi o auge, e eu adorei, assim. E depois eu descobri que eu podia patrulhar edições, reverter vandalismos, e eu amava fazer aquilo. Por fim, com mais segurança, eu fui expandindo o meu escopo de edição, e os artigos sobre cultura pop eram os mais fascinantes, claro, mas eu fui expandindo o meu escopo, como eu disse, e explorando outras coisas. Fui entendendo como o projeto funcionava e percebi que, mesmo com regras meio complicadas, havia espaço para a minha voz. E lá eu podia escrever sobre o que eu queria, com o que eu me identificava, algo que muitas vezes não era bem recebido aqui fora. E eu não percebi conscientemente na época, mas ali eu encontrei um jeito de ser e de pertencer. Depois de um tempo, eu progredi. As regras que pareciam complexas no início, com a prática, foram se mostrando possíveis e também necessárias. Eu editei sobre muitos assuntos e criei vínculos e passei eu mesmo
a marcar a página fora das regras para eliminação. Vejam só como são as coisas, né? Bem, depois de um tempo, a Wiki deixou de ser um lugar onde eu editava e passou também a ser um lugar onde eu lutava. Eu percebi que havia uma grande lacuna de conteúdo, tanto sobre diversidade, de maneira geral, quanto sobre pessoas trans. Essa sempre foi uma causa sensível para mim, porque eu vejo, em parte, a dor dessas pessoas, a dor de resistir mesmo diante de tanta opressão e ataques. O primeiro artigo que eu criei sobre esse tema foi o da vereadora potiguar Tabata Pimenta, que logo foi marcado para eliminação. Essa é a atual versão dele, e aí alegaram isso aí, né, na proposta, mas eu fiz alguns ajustes, argumentei, e junto com outras pessoas que também falaram lá no debate, ele sobreviveu, né? E aí foi uma vitória para mim, que me impulsionou a criar e editar ainda mais sobre esse tema. Logo vi que não estava só e encontrei outras pessoas com visão parecida. Com o tempo, porém, o esforço conjunto em preencher essas lacunas, por algum motivo, reverberou negativamente em algumas pessoas. E, à medida que as contribuições avançavam, eu me perguntava por que isso causa tanto incômodo. De repente, um editor começou a marcar esses conteúdos em massa para eliminação. Ele questionava a notoriedade e usava uma série de argumentos. Mas logo ficou explícito. O objetivo era desestabilizar a comunidade e questionar a existência dessas vivências e desses conteúdos no projeto. Fazia isso, talvez, para tentar mascarar o que não podia admitir publicamente. Nunca era para construir ou melhorar, sempre que ele queria eliminar, e reuniu outros poucos que apoiaram a empreitada. Nesse contexto de ataque, criei artigos como o da advogada pernambucana Robionce Lima, também alvo de proposta de eliminação, cuja discussão hoje é uma das maiores da história da Wikipédia. No fim, ele acabou sendo mantido, e outro verbete, no qual eu também me orgulho muito de ter criado, é o da vereadora fluminense Beni Brioli. Vocês podem ler depois e melhorar se quiserem, estou sempre à disposição. E também o que eu gosto muito é o da Botapó, Alexia Brito, que também foi alvo de eliminação no meio de todos esses ataques. Bom, houve muitas outras discussões, participei de várias. Era desgastante, mas era justo. E a resposta da comunidade foi potente. Além de mantidos, vários desses artigos atacados foram, inclusive, traduzidos para outras línguas. Por exemplo, o da Robionce, que teve aí traduções em inglês e espanhol. O da Beni também, que está na Wikipédia em inglês. E o da Alexia, né, que tem também sua versão lá na Wiki anglófona. Então, no fim, aquela luta ela uniu quem se importava. No processo, houve desgastes. O fardo de lutar para existir até mesmo ali, naquele espaço que um dia foi refúgio, acabou afastando muitas pessoas. Uma das contribuições mais marcantes desse período foi a criação de uma lista dedicada a temas trans. Hoje, ela segue como um símbolo de resistência e cuidado dentro do projeto, e a gente vem construindo ela aí com vários nomes e tópicos ligados à história trans e LGBT, e é uma página que é alimentada por pessoas que percebem o mundo na sutileza e que tentam contribuir como podem para reduzir as injustiças. O conflito que citei, mesmo duro, fez crescer uma rede de cuidado, de escuta e de compromisso com a verdade dessas vivências. A gente percebeu que construir a Wiki é também preservar histórias, criar memórias e fazer justiça em prol de grandezas que a sociedade ainda tenta apagar. Vivemos uma época de crescente ataque às diversidades. A gente vê isso por aí afora, como na decisão da Suprema Corte do Reino Unido, também no governo Trump.
e também nos ataques a parlamentares trans, né, como Erika Hilton e a própria Beni Brioli. Mas, assim, hoje, quando eu vejo novos artigos sobre esses temas, feitos com respeito, sinto que a gente venceu um pouco. A sensibilidade e a história de cada pessoa que escreveu fica gravada ali para sempre, como conhecimento de acesso gratuito, editável e compartilhável. Foram muitas emoções ao longo desses anos todos, desde 2011. E então eu posso dizer, os projetos Wikimedia são espaços nos quais a gente fala por si e também pelo outro, onde cada artigo pode ser um gesto de coragem, de reparação e de liberdade. E isso importa. Por isso, convoco cada um aqui a fazer parte desse movimento como voz ativa. Convido a criar e a melhorar os artigos sobre o tema com base nas regras, ajudando a expandir conteúdo. Hoje, temos a oportunidade de endossar o esforço para adicionar conteúdo representativo e melhorar o que já existe. Para isso, pessoas como eu, como vocês, da lusofonia e do mundo, possam se ver mais e mais naquelas páginas. Hoje, no projeto, as coisas se acalmaram, mas, revisitando todo esse processo, uma coisa fica evidente. Para quem sofreu tentativas de silenciamento a vida toda, criar e fortalecer conhecimento livre é resistir. Muito obrigado. Eu vou perguntar para a Tiffany. Eu queria saber mais se você... O Cássio contou um pouco mais sobre isso. Aí eu queria saber no seu processo se você teve essas dificuldades também de reversão, quando você estava criando esses verbetes das pessoas das artes visuais, e contar um pouco sobre os seus desafios. Vai fazer mais gente? Então, eu sou orientada por uma pós-doc, Marianinha Farah Arnone, e a Lilian Viana, que participa da Wikimedia. Então, todos os meus verbetes, antes de eu... Assim, a maioria eu melhorei e um eu criei. Então, ela sempre via e revisava antes e depois de publicar, então não teve esse problema. A gente sempre tentar deixar o máximo mais completo possível para não ter esse perigo mesmo, porque acho que ia ser um pouco chato e complicado também. E como eu sou nova nisso tudo, eu acho que ia me estressar muito. Mas deu tudo certo, ainda não aconteceu. Bem, eu tenho uma pergunta para o Cássio em relação... Bem, primeiramente, parabéns, sua apresentação foi muito linda. É muito bom saber que esses verbetes que eu visito, né, atualmente... Por exemplo, eu visitei da Tabata recentemente e olha só quem criou, né? Muito bom conhecer. Bem, queria perguntar sobre aqueles ataques que você disse que foram vários, né, para eliminação de todos esses verbetes, se foi feito por uma pessoa só. E, por exemplo, já que ele teve esse poder, né, teve alguma medida também que foi colocada sobre ele, tipo, de alguma análise sobre que foi um ataque, que não se tratava da qualidade dos verbetes ou algo do tipo. E eu acho que a Sky Shifter também é uma editora, né, que sofreu diversos ataques. Eu acho que foi na Wikipédia, num espaço de debate da Wikipédia em inglês, justamente, ela falando sobre os ataques que ela sofreu na lusófona, né, e que a mesma pessoa da lusófona estava também visando as edições dela em inglês, né. Não sei, mas é isso. Oi, é Ali, né? Obrigado, Ali, pela pergunta. Fico feliz que esses artigos impactam, porque, assim, realmente foi um processo bem complicado a gente resistir ali naquele assunto. E esse editor, o principal deles, ele, por muito tempo, pintou e bordou, assim, porque era uma coisa meio dissimulada na comunidade. Tipo assim, ele
eu botei um exemplo ali do que era argumentado, tipo, foge do escopo, é boa causa, não sei o quê. Nunca era assim um ataque explícito, mas como era algo meio sistematizado e assim muito frequente, a gente percebia que era assim um ataque coordenado, mas a gente não tinha tanto o que fazer, porque, por exemplo, vai dizer, é transfobia, mas aí ele vai dizer, não é. E aí, assim, a comunidade, infelizmente, ia se dividir, assim, a gente não tinha esse respaldo tanto, sabe? As pessoas, às vezes, fazem finge ali que não estou vendo, enfim, não importa tanto para elas. E aí, para quem importa, como no caso da Sky e de outras pessoas, acaba sofrendo muito o baque, né? E aí, assim, como eu falei, a gente tenta resistir ali, e na vida já é assim, então acaba que soma demais e a pessoa, o que é que eu vou fazer? Então, esse editor, ele viu assim que se formou uma maioria contra o que ele vinha fazendo nas eliminações por consenso. E assim, depois de um tempo, a maioria dos artigos que ele mandava voltavam. E assim começou a ficar feio, tenebroso, né? Vergonhoso mesmo. E aí ele começou a atacar em outras frentes, assim. E foi aberta uma discussão de bloqueio, que inclusive foi eu que abri. E aí ele foi filtrado no domínio Wikipedia por tempo indeterminado. E depois de um tempo, aconteceram outras coisas e ele decidiu pedir sumiço, né? Que aquele sumiço, pediu para trocar o usuário. Então ele saiu realmente pela porta de trás do projeto. E aí, depois que ele saiu, ficou bem claro assim que era ele que estava assim patrocinando aqueles ataques. Recebia o apoio de alguns, mas esses não tinham as caras de realmente ir ali, né? Porque, como alguém falava, eles iam lá e aglomeravam, digamos assim. Mas aí, graças a Deus, hoje está tudo bem. Então, assim, quem quiser contribuir, puder, nesses temas, a gente precisa, tem a lista da Sky. E é isso, assim, são muito bem-vindos. E estamos também de olho, né? Sempre se aparecer algo assim, a gente sempre tem que ter a diplomacia, né? Porque são muitos editores, é um projeto muito grande, muito importante. Então não dá assim para também agir botando os pés pelas mãos, mas é isso. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Eric. No caso de artigos de pessoas não binárias, você comentou sobre a categoria, né? Que não é interessante incluir a categoria pessoas não binárias, porque você está ali caracterizando pela identidade de gênero, né, da pessoa, e não exatamente pelo que ela faz, pela importância dela, né? E eu queria entender, por exemplo, se é de costume, na hora de escrever, redigir um artigo de pessoa não binária, colocar já ali na introdução, esta pessoa se identifica como pessoa não binária, porque a gente não faz isso quando é uma mulher ou um homem, e às vezes é muito importante fazer isso, porque senão os outros editores podem questionar da onde você está tirando essa informação, ou por que você está redigindo como se fosse pessoa não binária, se não tem nenhuma fonte, né? Então, queria entender isso, se você puder colocar. Então, é muito comum, a maioria dos artigos que eu conheço sobre pessoas não binárias tem já na introdução que é uma pessoa não binária e frequentemente fala o pronome que a pessoa usa. E eu acho que tem dois casos principais. Tipo, no caso de Judith Butler, que eu estava falando sobre, fala logo na introdução, mas fala num jeito muito contextualizado e fala sobre a atuação política no movimento LGBT de Butler. Então, faz sentido, sabe? Butler é uma das pessoas ativistas de maior renome, de maior reconhecimento no movimento das pessoas não binárias e, enfim, de gêneros dissidentes no geral. Então, faz sentido isso estar lá. Eu acho que é um jeito bom de lidar com isso, apesar que o resto do verbete tem outros problemas. Mas tem casos em que a pessoa é só uma pessoa não binária e não tem atuação política, não tem atuação teórica no campo. Então, eu entendo que é uma dificuldade muito grande. Porque eu acho que, no mundo ideal, isso não era necessário. Não precisaria falar com uma pessoa não binária, porque é o verbete sobre a pessoa, não sobre a identidade de gênero dela. Mas, ao mesmo tempo, nas poucas vezes que eu me deparei com casos desse tipo, era muito comum exatamente o que você falou. Você escrevia o verbete como sendo uma pessoa não binária, e daí alguém ia lá e mudava tudo para a identidade de gênero que a pessoa achava que a pessoa assumia.
E daí a solução normalmente era colocar logo na introdução que era uma pessoa não binária para evitar esse estresse. Claro que dá para levar isso para a página de discussão, dá para reverter as alterações e coisas desse tipo, mas normalmente vai virar um desgaste muito grande, acaba sendo um jeito mais que as pessoas assumem como um jeito mais fácil de fazer, e daí acaba dando uma cara de identidade de gênero para o verbete que não necessariamente deveria ter, né? Eu acho que é uma perda para o verbete, mas às vezes é como os editores encontram um jeito de combater esse problema, né?